Antes de nós conseguirmos prosseguir na nossa aula sobre surrealismo, falando de influências no dia a dia, gente, das obras de arte contemporâneas, né? Cinema, videoclipe, curta-metragem, animações, eu recomendo que vocês entrem aqui no Pinterest e busquem quadros, obras do Salvador Dalí. Olha que quantas obras bonitas nós temos aqui, ó. É, este homem saindo dentro da Terra, que na verdade está representada na forma de um ovo, né? Tem muitas coisas bonitas aqui que vocês podem observar para tomar como referência. E além disso, você pode pegar outras referências que não são baseadas exclusivamente nas obras do Salvador Dalí, tá certo? Uh, para que nós possamos seguir na temática que nós estávamos colocando, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre a influência do surrealismo no cinema, tá ok? Vamos lá. É bem legal isso aqui. Nossa experiência com o cinema geralmente é baseada na narrativa clássica. Uma trama bem definida, personagens que têm objetivos, um conflito que se desenvolve e é resolvido, etc. Mas é essencial lembrar também da importância do cinema comumente chamado de experimental. E se tem um movimento experimental que fez história na sétima arte, é o surrealismo. Você já conhece o surrealismo das artes plásticas, e provavelmente associa o termo ao nome do pintor Salvador Dalí. Mas o surrealismo não se resumiu apenas às artes plásticas. O cinema, em especial, se mostrou um lar muito convidativo para os surrealistas no começo do século XX. E isso deu origem a algumas das obras mais fascinantes da história dos filmes. Para entender essa história, é preciso voltar para 1924, quando o francês André Breton publicou a obra que deu origem ao movimento, o Manifesto Surrealista. Pois bem, ele mesmo era um fã de filmes, mas a forma como ele frequentava as salas de cinema era bem peculiar. Muitas vezes ele entrava em um filme sem saber nada sobre ele, e tentava entrar depois do começo da trama, com a intenção de observar as imagens com o mínimo de contexto possível. Quando ele ficava entediado, ele trocava de sala e começava a ver cenas de outro filme sem entender o que estava acontecendo. Isso já demonstra a atitude que muitos surrealistas teriam com o cinema. O fascínio com imagens que não fazem sentido. A sétima arte se mostrou um prato cheio para esses artistas porque ela possibilitava a criação de cenas que se aproximassem dos sonhos. Eles não tinham interesse em contar histórias normais, mas sim explorar ideias e temas referentes ao inconsciente humano. E o cinema possibilitava experimentos que outras artes não permitiam, como o uso de câmera lenta, a reversão de imagens, efeitos especiais, etc. Tudo isso combinado com a presença de humanos reais na tela ajudava a criar imagens que realmente pareciam ter saído de um sonho. Sendo assim, não demorou para surgirem os primeiros filmes surrealistas. Aquele que é considerado por muitos historiadores como o primeiro deles foi lançado alguns anos após a publicação do Manifesto Surrealista, A Concha e o Clérigo. Mas dentre os primeiros filmes surrealistas, o mais famoso é Um Cão Andaluz. Isso porque esse foi um projeto de dois nomes de peso: Luiz Buñuel, que viria a se tornar um dos maiores nomes do cinema surrealista, e ninguém menos que Salvador Dalí. Ambos escreveram o roteiro do filme e Buñuel foi o diretor. E nesse filme a gente pode ver a ideia que a gente falou agora há pouco: o uso da imagem para recriar um estado de sonho, associando imagens e objetos que na nossa realidade são desconexos. Fora isso, Um Cão Andaluz tem trechos que remetem a algumas críticas que o surrealismo fazia à sociedade da época, com sua moral religiosa e repressão dos desejos do inconsciente. Com o passar dos anos, outras obras nas décadas de 1920 e 1930 entraram para o panteão de filmes do movimento surrealista original, como Os Mistérios do Castelo de Dados, A Idade do Ouro e Sangue de um Poeta. E esses são filmes que depois se tornaram influentes, inspirando ainda mais cineastas. Alguns deles pegaram apenas elementos básicos do movimento e usaram em filmes mais tradicionais. É o caso de Alfred Hitchcock, que teve a ajuda de Salvador Dalí para criar a sequência onírica de Quando Fala o Coração. Dalí também chegou a trabalhar com Walt Disney em um curta animado surrealista chamado Destino. O projeto acabou sendo abandonado, mas finalmente, décadas depois, em 2003, a Disney concluiu o curta e o lançou de forma póstuma.
Já outros cineastas levaram adiante a tradição do surrealismo original, como Alejandro Jodorowsky, Jacques Rivette e, é claro, David Lynch, o mais famoso surrealista do cinema nas últimas décadas. Por mais que não vejamos muitos filmes surrealistas ganharem destaque hoje em dia, principalmente quando comparado com filmes de narrativa tradicional, é inegável que o legado do cinema surrealista é fundamental. Essas obras mostraram, no início do século XX, novas formas de se usar a câmera. Elas quebraram barreiras e deram origem a imagens que fascinam os espectadores até hoje. E o fato de tantos filmes populares pegarem emprestadas algumas ideias dos surrealistas só serve de prova que esse movimento é crucial. Claro, é de cair o queixo ver o Doutor Estranho em uma realidade onde tudo se dobra. Mas isso ainda não se compara à experiência única que é ver um filme realmente surrealista. Então, se você quer ver algo que com certeza vai bagunçar sua mente e te mostrar outras possibilidades de fazer cinema, recomendo que você vá atrás dos verdadeiros filmes surrealistas. Garanto que cada um deles vai ser uma experiência como você nunca teve antes. Então é isso, galera. Então, gente, David Lynch, Luis Buñuel, Christopher Nolan, todos esses caras, tá, trabalham com percepções surrealistas. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Hoje estou aqui com o Eric, meu filho de 5 anos. O Eric e esse rapaz aí, né, o Dmitry Kosman, ele tem um vídeo super interessante de como criar arte surrealista. Eu vou deixar rolando aqui, tá certo? Enquanto a gente conversa um pouquinho mais sobre o assunto, beleza? Então, gente, David Lynch, tá? Luis Buñuel, tá? Outros tantos mais que vocês vão poder observar com o tempo, vão nos dar dicas de como a gente tem que entender o surrealismo, tá certo? Christopher Nolan também tem, né? E assim por diante. O que é interessante é que, além do contexto do surrealismo no cinema, tá certo? Nós temos videoclipes, nós temos obras russas, tá certo? Nós temos uma série de outros tipos de obras, inclusive ligadas ao cinema japonês. Por exemplo, Kenji Mizoguchi, ele tem um filme surrealista chamado Contos da Lua Vaga, extremamente interessante. Aqui nós temos o exemplo prático, tá, do Dmitry e do seu filhinho, né? Eles moram no Canadá. De como é que você pode criar uma pintura surrealista, né? Eu botar um olho numa mão, tá certo? Você construir formas bizarras, mas formas bizarras que ao mesmo tempo passam alguma mensagem do inconsciente da pessoa, tá? A ideia é sempre deixar a nossa vontade de se expressar estar à frente, tá, dos recalques e das repressões que nós sofremos no dia a dia, porque essa é a mensagem política fundamental do surrealismo. Deixar os sonhos fluírem, tá certo? Deixar as coisas aparecerem, tá? E aqui nós temos um exemplo muito claro de como é que o sonho, como é que as ideias podem se encarnar no desenho, né? Para quem gosta de pinturas surrealistas, aqui é um prato cheio, esse canal do Dmitry e do seu filhinho. Esse aqui é um exemplo específico de surrealismo, né? O dente nas dobras dos dedos, o olho na parte de trás da mão, a orelha do outro lado, né? Você criar figuras monstruosas com um objetivo muito claro, né, de produzir um impacto visual bacana e, ao mesmo tempo, um estranhamento social, né? Isso é muito bonito, tá? E o que eu indico? Eu indico que vocês vejam esse canal do Dmitry. Além disso, tá certo, gente? Vamos observar coisas outras que nós podemos atestar aqui, tá? Que eu separei para vocês com muito carinho. Só 50 fatos sobre Salvador Dalí. Vou pular. Aí nós temos aqui um vídeo sobre 5 mulheres surrealistas, extremamente importante, que vocês podem observar, porque geralmente se cita muitos homens, né? Mas aqui você pode encontrar 5 mulheres extremamente... um vídeo extremamente elucidativo sobre a condição da mulher no Vivi Eu Vi, tá certo? É bem legal mesmo, tá certo? Você pode constatar isso ao ver esse material. Eu vou mostrar só um trechinho para vocês que eu acho que vocês vão gostar, tá? Pergunta: quando você pensa em surrealismo, que artistas te vêm à cabeça?
Salvador Dalí, René Magritte, Frida Kahlo talvez seja o primeiro nome feminino que vem à nossa cabeça quando a gente pensa em surrealistas. E a Frida, ela se juntou a eles mais até por uma questão prática do que conceitual propriamente. Pois bem, e o vídeo de hoje vai enaltecer 5 artistas mulheres surrealistas que merecem toda a nossa atenção do mundo e que ficaram ali meio perdidas na história da arte. A gente sabe que houveram algumas falhas em relação às artistas mulheres, né? Muito bem, a nossa primeira artista é Leonora Carrington. A Leonora nasceu na Inglaterra em 1917, filha de uma família abastada. Ela estuda artes em Londres, conhece o artista Max Ernst em uma festa e se muda com ele para a França. Na Segunda Guerra, o Ernst, que é alemão, vai preso e ela foge para a Espanha e fica muito nervosa e tem um colapso e é internada. Ela escapa para Portugal, escreve sobre as experiências que ela tem no asilo e aí vai para o México, onde ela vive por 70 anos. O autorretrato, feito entre 37 e 38, é a sua primeira obra surrealista. Na pintura, a Leonora aparece com calça de montaria branca, o cabelo bagunçado, apontando para uma hiena em uma sala misteriosa que tem um cavalo de brinquedo voando e outro cavalo correndo na paisagem atrás da janela. Ela não se interessa por Freud como os outros surrealistas, mas usou o realismo mágico, alquimia, simbolismo e detalhes autobiográficos como temas das suas pinturas, assim como a sexualidade feminina e o corpo da mulher. Em 1963, ela pintou o mural El Mundo Mágico de los Mayas, inspirado na mitologia maia, e para produzir o mural ela passou meses vivendo e estudando com grupos étnicos descendentes dos maias. A Leonora é uma das fundadoras do movimento de liberação feminina no México, porque ela entende que a liberdade psíquica vem junto da liberdade política. Ela morreu aos 94 anos no México em 2011, faz bem pouco tempo. A nossa segunda artista é Remedios Varo, amiguita da Leonora. Maria de los Remedios nasceu na Espanha em 1908. O seu pai era engenheiro hidráulico e estimulava a filha a copiar os seus desenhos técnicos. Aos 15 anos ela estuda na Escola de Belas Artes de Madrid e também se casa com o Gerardo Lizárraga. Enquanto ela morava em Madrid, ela frequentava bastante o Museu do Prado e ela gostava muito do Jardim das Delícias Terrenas do Bosch. A Remedios muda para Paris sem o marido, eles nunca se divorciam, mas ficam amigos. Lá ela passa dificuldades financeiras, chega a ir presa, daí na Segunda Guerra ela foge para o México e fica lá vivendo durante a vida toda. Nos anos 30, em Paris, ela conhece o André Breton, o Max Ernst, a Leonora Carrington, mas ela é mulher e nova, a tal da femme enfant, e aí ela produz pouco nesse período em Paris. Chegando no México, ela trabalha como assistente do Chagall, produzindo figurinos de um balé, trabalha com publicidade, decoração. Então ela se casa de novo e o marido dá força para ela se concentrar na pintura. Ela é influenciada pelo catolicismo da infância, tradições místicas e herméticas, magia, animismo. Ela era muito conectada com a natureza e, apesar de não se identificar como feminista, os seus trabalhos desafiam as questões de feminilidade. Muitas das figuras que aparecem nas suas pinturas mais tardias não tinham gênero definido. A Remedios Varo morreu aos 54 anos. A terceira artista é Merit Oppenheim. Ok, gente. E aí o que eu acho legal vocês observarem? Todo esse material aqui, 5 mulheres surrealistas, porque se você for parar para ver, é aqui que você encontra a nossa querida Lady Gaga, tá? A nossa querida Lady Gaga.